Fizeste a intro do canal. Fazer agora? Foda-se. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Gonzo, né? Estou aqui com a Irina, foi picada no cu no último vídeo em Ibiza, como vocês viram. Já passou. Ok, passou. E aqui o grande Gui. Para os mais antigos do canal, lembram-se das aventuras em Las Palmas. Estamos aqui de volta. Estamos juntos. E agora viemos à Polónia. Vamos aqui fazer uma viagem de 4 dias, em 4 sítios diferentes. E vai ser a loucura total, porque o horário está muito apertado. Oh my god, mal, estás com este carro. É Ford, não é? É um Ford, exatamente. E o nosso carro, alugadinho. Sim, vamos ficar aqui 4 dias, mas precisamos de carro, porque a aventura vai ser do caraças, é o que eu tenho a dizer. Portanto, fiquem aí e acompanhem a aventura. É assim, vão ser 4 dias em 4 destinos diferentes. E ontem eu estava a fazer o planeamento daqui da viagem. E até parecia fixe, até eu começar a fazer mesmo o planeamento de cima a baixo e vamos fazer mesmo grandes loucuras, viagens de 5 horas, 2 horas, ainda bem que temos aqui o carrinho. E agora acabamos de chegar e vamos àquele, já ao primeiro restaurante, logo depois daquela viagenzinha, que é Mac. Depois de uma direta, Gonçalo, ou não? Depois de uma direta, estamos aqui direto e o Gui, mas é assim, viajar é assim, é fazer loucuras, bora. Pessoal, estamos a brincar, nós não viemos ao Mac, viemos aqui a um restaurante engraçadinho, vocês podem ver. Estamos aqui nas entradas, a dar-lhe forte. Isto tem que tapar. E o engraçado aqui é que isto é tão frio aqui na Polónia, não é? Que eles têm aqui mantinhas para nós, então estamos todos com mantinhas, olhem só. Todos quentinhos e o foguinho aqui. Está muito bem feito. Incrível. Pessoal, aí está o quartinho, olhem só, em madeira. Temos aqui as camas, temos aqui esse gajo já instalado. Bom, mano. Tem cabelo de gaja na minha cama. Pois é. Da camareira. Deixa aqui o cabelo todo, mano. Aqui a nossa casa de banho privê. Vamos ali à varandinha, muito rápido, é só assim em madeira. Aqui à volta. Pagámos o quê? 37 libras por isto? Por 2 noites? Olha a neve! Também, ontem era noite, não dá para ver nada, mas vejam só aqui a vista do nosso hotel. Está aqui um briol, só para dizer, isto é o nosso frigorífico, esta varanda. É onde temos aqui, ó, o nosso frigo. Mas é isso, está muito giro. Para acordar, pá! Acordar! Pessoal, estamos aqui nas Tatra Mountains, em Zakopane. Isto aqui basicamente faz parte da Cordilheira dos Cárpatos e é uma fronteira natural entre a Polónia e a Eslováquia. Tem aqui uma grande área de parques naturais que são protegidos e é por isso que isto é uma zona muito, muito linda. Esta merda. Diz logo o que é que tens a dizer. Malta, se por acaso vocês vierem à Polónia, neste caso a Zakopane, mas mesmo à Polónia porque sexta vai no ar, agasalhem-se porque está super frio. Exatamente, eu estou bem agasalhada, para se agasalharem também. Bem pessoal, eu queria comprar bilhetes aqui para o parque, para o Museu da Ilusão, aqui em Zakopane, mas cliquei num anúncio
né? Que apareceu primeiro e nem reparei. E viemos para, olha, ao Museu da Felicidade, vejam só. Tudo muito cor-de-rosa, branquinho e tudo feliz. Estás feliz, Irina? Bastante. Pronto, é porque isto está a fazer o seu devido trabalho. Então pessoal, já vazámos de Zakopane e quase 2 horas depois de viagem viemos aqui para Cracóvia e a primeira paragem é este lago aqui, vejam só. Aqui embaixo, claro, mano. A água mesmo clarinha, vou ver lá para baixo. Esse altamente. Ganda silêncio, mano. Pessoal, mais uma horinha de condução e chegámos aqui. A Auschwitz. Vejam só. Aqui atrás. O ambiente é um bocadinho pesado, mas vamos ver o que é que tem aqui mais para a frente. Pronto, para emergir um pouco na história deste local que todos sabemos o que é, creio eu. Então vamos aqui caminho. O que acontece? Vejam só pessoal, isso tudo aí eram os barracos deles, onde eles dormiam. Vamos agora entrar num para ver como é que é. Isto aqui é a casa de banho. Bem, isto aqui era as latrinas, uma delas. A maior parte deve ter sido destruído, né? Mas tem aqui os restos e olhem só aqui as sanitas. Olha lá, assim com buracos, não havia privacidade nenhuma. Tenso. Aqui sim, estamos numa de umas casas. Aqui diz que aproveitaram os estábulos do exército alemão para fazer os quartos, neste caso os barracos dos judeus, onde dormiam cerca de 400 pessoas. E pronto, já risquei mais um sítio da minha lista de desejos, dizendo assim, porque eu sempre tive muita curiosidade em vir aqui. Nós todos tivemos aula de história e sabemos o que é que aconteceu, não é? Mas eu sempre tive muita curiosidade em vir aqui a Auschwitz. E isto torna-se obscuro e torna-se pesado. Porquê? Nós olhando para isto parece uns barracos normais ou uns estábulos ou pronto. E se calhar, se pusessem aqui uma pessoa que não sabe nada do que aconteceu aqui anteriormente, era perfeitamente normal, mas o que torna isto tudo mais pesado é nós sabemos o que aconteceu aqui e o quão histórico e pesado foram esses acontecimentos. E está a ser realmente uma experiência muito, como é que é de explicar? Um abrir de olhos, bah, porque realmente dá para sentir aquele friozinho na barriga quando estamos aqui. Aqui está o caminho férreo, o comboio vinha dali, aqui para dentro, do campo de concentração. Está aqui uma réplica, ou se calhar um verdadeiro, não tenho certeza. E eles saíam, faziam aqui uma filinha, e aqui era um posto médico, e via-se quem é que estava apto para trabalhar no campo de concentração e quem não estava. E quem não estivesse, ia para ali, para as câmaras de gás. Acho que não há nenhuma aqui neste momento, acho que foram todas destruídas, ou só há tipo umas ruínas, mas vamos já ver isso. Mas como podem ver, é pesado. A quantidade de postos de vigia que há aqui é inacreditável. Eles estavam 24/7 a serem vigiados, à exceção de quando estavam a dormir, creio eu. Mas certeza que à porta dos barracos tinham alguém a vigiá-los. Que insano. Está aqui o que sobrou das câmaras de gás, de uma delas. Só ruínas e mais ruínas. Vou-vos mostrar ali o mapa para ver mais ou menos como é que era. Está aqui um desenho, basicamente. Aqui no A era a entrada, aqui no C é onde se despiam, D era uma câmara de gás subterrânea, aqui no E, onde é que está o E? Está ali, era onde eles colocavam o gás para matar as pessoas. No F tinha incineradoras do crematório, G, chaminé. No H, aqui diz que, onde é que está o H? Aqui diz que era para derreter ouro extraído dos dentes, não sabia o que isto é, mas pronto. No I era um incinerador para apagar todos os documentos dos judeus que eram mortos aqui. No J era onde estavam as cinzas dos queimados. Aqui no K basicamente era o portão para entrar aqui no crematório. E pronto, só sobraram as ruínas como vocês já viram.
Mas lá está, não deixa de ser pesado e sombrio imaginarmos o que aconteceu aqui. Vejam lá, mais dormitórios aqui. Foram construídos posteriormente. Depois eles separaram os homens das mulheres. Minúsculo, não dá para ver muito bem para aquele lado, está escuro. Mas aquele do povo judaico. E bem, não fomos ao museu. Dizia no Google que fechava às 7 e já está fechado, ainda são que é 4h30. Nem isso. Nem isso. Nós já são 4. Que é uma pena, mas é um motivo para voltarmos aqui. Porque havia outros sítios aqui perto que nós queremos ir. Não é? Não é, Irina? Queremos ir aqui à. Como é que é? À mina de sal e escape room de terror. E pronto, é lidar, irmão. E agora? Uma viagem de 5 horas até Varsóvia. Estamos aí, mano. Estamos aí. Já fizemos 2 horas, quase 2 horas da Zakopane até Cracóvia. Cracóvia até aqui 1 hora e agora 5 horas até Varsóvia. 1h30, mano. Tipo 1h30 até aqui. Basicamente. E agora mais 5 horas para Varsóvia. Straight. Mas relativamente ao campo de Auschwitz, foi tenso. Foi, portanto, logo quando chegámos lá vimos Um arrepio. um grupo de judeus a rezar à porta, bandeiras de Israel e tudo. Foi pesadito e é pena não ter conseguido entrar neste museu, porque segundo a Irina, que cá esteve há 2 semanas, diz que é melhor. É muito melhor que o campo, vale muito mais a pena. Tipo, são os dois fixes, tanto porque este museu também é um campo de concentração, só que foi transformado no museu e tem lá bastantes coisas, tipo, dos judeus mesmo, então... É pena, já sabem. Para a próxima. Próximo logo vai ser em Cracóvia, outra vez. Vamos voltar mais cedo. Chegamos a Varsóvia, vamos só fazer assim um tour muito rápido, né? Cozinha, Irina a ler, lago, aqui a casa de banho e aqui a sala / quarto, aquele estúdio bacana, já se instalou aqui o Sr. Guilherme e pronto, só para uma noite. Estamos aí. Pronto, malta, acabámos de vir aqui ao Museu Nicolau Copérnico. Se vocês estiveram atentos às vossas aulas de Fisicoquímica, sabem que ele foi um astrónomo e matemático polaco, né? Que criou a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Não perguntem o que isso é, porque eu não segui ciências por alguma razão, mas este museu é incrível. Ficámos aqui, que é, umas 2 horas? Mais. É super interativo, quase tudo tem alguma espécie de interação. E recomendo bastante. E foi baratinho. Quanto é que custou? Custa cerca de 4 libras, 5 euros. É um valor totalmente justo para aquilo que oferece. Bem, já não temos carro, portanto procedemos à trotinete. E estamos aqui à beira-rio. Vejam só. Hoje o tempo está um bocado cinzento, mas aproveita-se bem. Olha, vem o maluco. Oh, lelê! Viemos agora aqui à chamada parte velha, aqui esta praça. E para quem conhece, né, diga-me lá se não me parece o Porto. Sim, com as casas todas coloridas. Olha o galo de Barcelos. Muito bonito. Onde é que está o galo? Aonde? Olha o galo de Barcelos! Olha ele! Bom pessoal, já estou aqui em casa. Já estou aqui no meu quarto. E sim, já tenho um quarto. Podem ver aqui um bocadinho, não vou mostrar tudo. Fiquem atentos ao Facebook ou ao Instagram, que eu vou para lá no final do ano, início do próximo, porque ainda não está totalmente pronto, mas tem aqui um cheirinho. E só queria dar a minha opinião final sobre a Polónia, porque é sempre bom ouvir a opinião dos outros, de quem realmente esteve lá. E eu fiquei super impressionado com a Polónia, principalmente Zakopane e ali as Tatra Montanhas. As montanhas Tatra Mountains. Aquilo é um local mesmo lindo, vocês viram. Parece aquelas pequenas cidades, vilas que nós vemos nos filmes de Natal. Cheio de neve, com os chalés, tipo, super incrível. Cracóvia não visitamos muito, mas Varsóvia é super lindo, principalmente à noite. Fica já aqui prometido que eu vou voltar tanto a Cracóvia como a Varsóvia, principalmente Cracóvia, porque ficou muita coisa por fazer lá, incluindo o Museu de Auschwitz, que não consegui ir, o que foi uma pena. Portanto, Cracóvia é 100% certo que eu vou lá voltar. Em relação às pessoas, opá, que foi um pouco 8 ou 80, encontramos pessoas super simpáticas que nos tentaram ajudar, mesmo não sabendo inglês, tentaram dar o seu melhor para nos ajudar, como também encontramos pessoas super frias, super rudes, mas era algo que eu até estava à espera, porque é um país pós-União Soviética, né? Então eu estava um bocadinho à espera. Foi um bocadinho similar com a minha experiência na Lituânia, mas aqui foi um bocadinho melhor. Pronto, é um país mais desenvolvido e maior. Por isso, recomendo muito que visitem a Polónia. Além disso, é super barato, as coisas são super baratas. As nossas refeições andaram sempre entre os 15 e os 20 euros e comemos super bem com entradas, bebida, prato principal, sobremesa.
Às vezes, nem sempre. Às vezes ficámos tão cheios com as entradas e o prato principal que já nem queríamos sobremesa. O staff era sempre super profissional, vestiam-se com chateiros mesmo engraçadas, mesmo próprias da terra, neste caso Zakopane. Em Varsóvia já se vestiam de forma mais formal, mas também eram muito profissionais e muito alegres e adorámos a experiência. Nós três ficámos tipo encantados, principalmente com Zakopane, mas também gostámos do pouco que vimos de Cracóvia e de Auschwitz e adorámos também Varsóvia. Por isso, se terem mais dúvidas, escrevam aqui nos comentários que eu respondo. Também fiquem atentos ao Instagram e ao Facebook, que eu vou lá publicar coisas de Polónia e vocês podem lá perguntar que eu vou responder com todo o gosto. E pronto, malta, espero que tenham gostado do vlog. Aqui mais uma viagenzita. Não foi a última do ano, digo já. Tem a caixa de comentários, sintam-se à vontade de escrever o que vocês quiserem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, que é muito importante, e partilhem se gostaram muito. Porque acho que há muita gente que não conhece este tesouro escondido, principalmente o de Zakopane ali nas montanhas. Muito obrigado por terem assistido, fiquem bem, até o próximo vídeo. Abraços.